Os meus primeiros convidados são responsáveis por outro grande evento que está a acontecer na capital portuguesa. É o 5L, Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa, que está de volta. É uma celebração a reunir 5 Ls: língua, literatura, livros, livrarias e leitura. Vamos conhecer melhor este festival com Edith Guimarães, Isabel Lucas e António Brito Guterres. Bem-vindos ao Conversas ao Sul. Que bom que é receber-vos cá, numa altura em que estamos a celebrar precisamente a cidade de Lisboa, mais como ela é. Eu acho que é a grande premissa deste festival, é celebrar a diversidade demográfica que a cidade tem e que muitas das vezes está ou afastada das políticas públicas ou mesmo afastada de grande parte dos cidadãos que teimam ainda não ver essa diversidade. Este tipo de eventos permite esse confronto com a realidade? Sim, claro. Desde logo porque a programação convoca precisamente a emergência das práticas culturais fora do centro da cidade e trazê-las para equipamentos culturais de proximidade como as bibliotecas, portanto tentando aproximar precisamente a diversidade cultural. Porque a cidade até tem uma rede de bibliotecas bastante desenvolvida e bastante profunda. Mesmo nos bairros mais pequenos podemos encontrar este tipo de espaços. E muitas das vezes há essa ideia de que as bibliotecas são espaços fechados, não é? Para a leitura, para a tranquilidade, mas eles estão ao serviço da comunidade. Absolutamente, e cada vez mais, e o 5L é um bom exemplo disso, acontece muito mais para além da leitura, acontecem concertos, acontecem performances, peças de teatro e obviamente, muita leitura e muita mediação de leitura. E neste festival vamos ter muita conversa, não é, Isabel? A Isabel vai estar a moderar painéis de mesas de autor, aliás, vamos ter cá a escritora alemã Ioca Alarti, que tem é a primeira mulher do seu país a ser publicada em inglês e é a primeira a vencer o Man Booker Prize com o romance Corpos Celestes. E é um livro que também fala um bocadinho de alguns aspectos que são diferentes da nossa cidade de Lisboa, mas tem alguns pontos em comum, que é como o caso da imigração e dela fazer parte dessa diversidade da cidade. Portanto, faz todo o sentido que esta conversa decorra aqui. É também este confronto de ideias, a partir daqui que se podem gerar melhores políticas públicas? Eu acho que trazer... Boa noite, antes de mais, e obrigada. Acho que uma das preocupações que a curadoria do festival teve foi de trazer autores que mostrassem essa diversidade que Lisboa também é feita, não é? A Ioca Alarti, nesse livro, Corpos Celestes, também mostra a diversidade naquele pequeno país. Ou seja, com 3 mulheres, não é? 3 diferentes famílias. E as diferenças entre campo e cidade, ou seja, o grande lado muito cosmopolita da cidade e o contraste depois com a tradição do campo. Portanto, o livro mostra esses contrastes. E num país que está muito em mudança também, não é? Sim, que está quase nesse choque provocado por essa mudança. Há algum paralelismo, Isabel, aqui o lado mais jornalista da Observadora, há aqui algum paralelismo com a cidade de Lisboa? Ela também está nesse choque de mudança? Eu acho que Lisboa está a mudar muito rapidamente, não é? Sobretudo, há levas de imigração e ondas de imigração que nos trazem essas mudanças. E se formos, e o António pode falar disso muito melhor do que eu, algumas escolas de Lisboa refletem muito essa diversidade de que Lisboa é feita neste momento. Portanto, estes autores, cada um internacionais, cada um com a sua experiência, também vêm um bocadinho conversar sobre isso. António, tu conheces bem a cidade, tens sempre muitos projetos ligados aqui ao desenvolvimento comunitário em vários territórios da área metropolitana, porque a cidade não é só a capital, não é? A área metropolitana abrange milhões de pessoas e ainda temos aquela dicotomia da periferia para o centro. A cidade constrói-se muito a olhar para o centro, mas é na periferia que está quem a mobiliza. Sim, infelizmente sim. Ou seja, no fundo, Lisboa, cidade, o centro, não é? Dessa área metropolitana, parece que é o espaço que tem direito ao imaginário. E parece que esse direito ao imaginário acaba nos seus limites, não é? Mas na verdade somos 3 milhões, raramente temos essa noção, dada a segregação que existe, não é? Então aqui no 5L esse diálogo foi pensado dessa maneira, ou seja, trazer agência e pessoas que normalmente não estão neste espaço para estes locais que a cidade de Lisboa oferece de expressão cultural, isso sempre traz às pessoas, mas também essa analogia entre o centro e a periferia também existe na maneira como olhamos para a língua neste festival. Com diversas, por exemplo, tens uma ligação boa com o Brasil, vem cá o Emicida, por exemplo, falar, veio o Gregório do IE. Portanto, esta relação com a língua e a periferia é interessante também, porque muito da periferia, para criar histórias e novas narrativas, também se inventa a linguagem, não é? E, portanto, trazer isso também para o centro e pôr isso em debate.
Sim, numa altura em que a sintaxe está no centro da discussão política, não é o léxico. O léxico esse também determina a forma como a cidade se está a desenvolver. É natural que nestes períodos em que as cidades crescem para as suas áreas metropolitanas e o centro esse fica um bocadinho uma Disneylândia dos turistas, não é? Cada vez mais difícil de aceder. Crie tensões na própria gestão da cidade e que os festivais tenham também eles albergar essas tensões, nomeadamente com as escolhas dos títulos que são aqui do cartaz de cinema e do painel de cinema, do qual o António é o responsável. O Outros Bairros, por exemplo, do Quilões de Liberdade, é um filme que mostra bem essa tensão das duas cidades que convivem. Não, e é um bom exemplo. Por acaso, vai dar Outros Bairros, é interessante. Para quem não conhece, é um filme quase todo em crioulo. Sim. Não é? Que também as pessoas desconhecem, que é se calhar a segunda língua mais falada Na cidade de na Lisboa. área metropolitana e na cidade. Mas repara, o que vai ser interessante é que Os Outros Bairros foi feito em 98. O que aconteceu em 98? Estávamos naquela transformação da Expo, de uma nova cidade cosmopolita, etc. E aquilo relatava os antigos bairros, não é, serem realojados, etc. E o que vai ser interessante no festival, que é o que fazemos com Outros Bairros e com o Fim do Mundo, é trazer as pessoas que participaram no documentário em 98, 25 anos depois, estarem lá a comentar. Também as figuras que aparecem no documentário vão estar lá um bocado a olhar para esse paralelo, o que é que aconteceu em 25 anos, o que é que mudou, o que é que não mudou. Tens alguma perspectiva do que é que vai ser dito? Faço menor ideia. Se mudou assim tanto a Ou talvez vida não, dessas pode haver pessoas? esse caso, não é? Pode certas coisas estarem no mesmo local, não sei, vamos ver. A rede de bibliotecas, essa foi reforçada ao longo dos últimos 25 anos. Temos mais bibliotecas, muitas delas foram recuperadas. Tem outro tipo de iniciativas também para estarem mais próximas do público. Quando recebemos grandes nomes da literatura de língua portuguesa numa biblioteca, eu sei que eles, num escaparate, ocupam todos o mesmo lugar, não é? Nas prateleiras da biblioteca, todos eles têm o mesmo lugar. Mas há um acesso comum aos escritores deste amplo espaço da língua portuguesa para publicarem e para chegarem às bibliotecas. Bem, para chegar às bibliotecas tem que conseguir publicar, não é? Porque nós, de facto, só temos livros que são editados. E aquilo que me parece é que ainda não há espaço para todos estes falantes de português e que escrevem, nomeadamente os novos escritores têm muita dificuldade em entrar no mercado editorial e estarem, de alguma forma, refletidos nas nossas estantes, nas estantes das nossas casas e das nossas bibliotecas. Porque quando falamos em literatura, por exemplo, dos países africanos de língua portuguesa, para onde esta noite estamos a comunicar, temos 6, 7, 8 grandes nomes que têm acesso ao mercado editorial, mas depois há uma dificuldade de encontrar ou de dar espaço aos novos talentos, porque eles existem e temos recebido aqui vários, mas que muitas das vezes têm que ter obras de autor, têm que ser eles próprios a financiar a edição dos seus livros. Será também um festival um bom momento para nos confrontarmos e percebermos se de facto as políticas culturais se abrem portas para todos aqueles que têm talento, se existe meritocracia na política cultural? Sim, é claro que sim, que é um bom momento para isso e não só para isso, mas também para discutir as políticas de edição, se devem ou não continuar a ser trabalhados para a variante português de Portugal, os escritores angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, brasileiros, se há essa necessidade de mexer no português, ele é ou não entendem por todos e, portanto, isso é algo que discutimos o acordo ortográfico, Claro. essa questão E, ainda portanto, é mais premente, não é? O festival também serve para isso mesmo, para questionar, para pensar, para trazer outras vozes para este diálogo e outros pensamentos. Mas não só deste espaço se vai falar, Isabel, um dos painéis será precisamente sobre a questão do medo e as narrativas do medo, que temos assistido um pouco na comunicação mediática e na própria agenda mediática. Elas têm sido cavalgadas sobre o medo, neste momento de conflito entre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, num painel que terá a Vitória Belim e a Cândida Pinto, duas jornalistas que conheceram bem a realidade da guerra, que estiveram no terreno. É também uma altura de pensarmos que Europa queremos? Que mundo queremos nós daqui para a frente? Sim, se calhar que medos temos neste momento, não é? E os medos, a literatura tem sempre um desfazamento temporário em relação aos medos, mas coincidentemente a Vitória Belim e alguns dos autores neste momento estão a escrever sobre os conflitos, nomeadamente na Europa. São conflitos anteriores, mas que neste momento encontram um eco no que está a acontecer. Portanto, a Cândida Pinto já conseguiu escrever um livro a quente, não é? Como ela o apresenta e como é o livro, que fala desse medo,
medo, não é? Mas esses parecem ser os medos mais visíveis, se é que há uma visibilidade para o medo. Não é? Depois há todos os medos que nós temos e que nós temos enquanto cidadãos e, portanto, e habitantes da cidade ou não da cidade. Portanto, o medo de se pertencer a um determinado tipo de corpo, não é? O que é que isso o que é que isso traz, não é? Certo, quais são as consequências? Sim, não é, o medo de ter uma cor, o medo de ter um corpo, o medo de não falar a tal língua conforme, não é, a norma, o medo de não pertencer à norma, não é? E estava a ouvir a Edith e estava a pensar naquilo que falta muitas vezes nas bibliotecas, não é? Que é o espaço para uma escrita que é muito marcada pela oralidade ou que nem sequer é escrita, não é? E nós temos muito isso. E essa diferença toda, e já saí do medo e já entrei aqui noutro território, mas que é o da língua. Sim, mas são confluentes. Que é o da língua, não é? E essa diversidade enorme que a língua convoca, nomeadamente no convívio com outras línguas e as contaminações todas que vêm daí, eu acho que é um espaço muito interessante para se conversar e para marcar isto que é o português enquanto língua viva. Não é? Até porque essa confluência da língua, ela própria encontra expressões para trabalhar o medo que às vezes são comuns e outras vezes não são, e não percebemos o medo do outro. Qual é o grande medo, pegando aqui nesta ideia, António, para a cidade, para a cidade de Lisboa, qual é o grande medo? É de continuar a deixar à margem a maior parte da sua população? Eu acho que o maior medo é não aproveitar essa diversidade para trazer uma linguagem nova ou seja, nós vamos estar focados na exclusão dessas formas de expressar, tão diversas, vamos necessariamente ser menos capazes de evoluir enquanto sociedade e ser mais... Porque a diversidade de linguagem as pessoas olham muito como uma dificuldade. A língua mãe dele é o crioulo. Temos que usar isso como acrescento para nós como um todo. E o que a Edith e a Isabel disseram é muito importante. E o Festival tenta responder a isso. Por exemplo, nós temos consciência que, há bocado falaste em autores de países lusófonos, mas nós temos consciência também que, eventualmente, na área metropolitana, há muitas pessoas a escrever e o Festival tem essa consciência. Por isso, para já, temos espaços também de performance, a maneira como o corpo se expressa é importante, é uma linguagem. Temos a parte da tradição oral também bem pensada, porque há mensagem que não está escrita, certo, não é? Mas estamos, ao longo deste tempo, estamos a pensar também em criar formas de conformar na conformidade, por assim dizer, mais do livro, ajudar que narrativas saiam e tenham essa presença, porque esta também é a missão do festival fazer isso. É também uma forma de celebrar, não é? A cidade como ela é, a cidade real, que muitas das vezes ainda não tem o mesmo espaço mediático que a tal cidade que eu falava da Disneylandia, desculpem a expressão, mas que é cada vez mais visível essa imagem das multidões no centro da cidade. Desejo o maior sucesso para o festival, que decorre entre 4 a 7 de maio, se não me engano, não é? Disse bem, um pouco de toda a cidade, portanto, se estiver aqui, aproveite as diferentes iniciativas, tem painéis de cinema, de literatura, tem celebrações de 100 anos de autores de língua portuguesa, portanto vale a pena ir ao 5L. É um festival que está à porta de sua casa, literalmente, se estiver por aqui. Obrigado aos três por terem vindo esta noite à Conversa Social. Obrigado.